Fala galerinha do Na Prancheta, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira. Hoje, como é de costume, estamos acompanhando vocês no horário do almoço, aquele almocinho de sexta-feira, regado e assistindo um conteúdo de primeira qualidade de uma galera que está começando no YouTube e está precisando daquela sua moral e da sua companhia aqui para fazer audiência com a gente, beleza? Hoje irmão, tombei o rei. Tirei o rei do trono. O Eric está na live, mas quem está apresentando sou eu, porque aqui, meu irmão, aqui nós quebramos regras, nós mudamos o Não, jogo. isso aqui Entendeu? tem a ver diretamente com uma questão de a gente estar dividindo aqui, saber que todo mundo tem que estar preparado para tudo, né, não, Leandro? Tá Não? compartilhando ponto, não tá? Tá revoltado. É que, na verdade, depois, mais pra frente a gente comenta. Mas o Eric teve uma lesão de jogador muito caro e ele tem que estar em fase Só de tem tratamento. lesão de jogador cara, só tem lesão de jogador cara. Está em fase de tratamento. E aí o posto de apresentador que estava com vagas abertas teve uma vaga interna para ser ocupada. Eu me candidatei, o RH, né, olhou para mim e achou que eu tinha as características específicas para cumprir o cargo. Foi E o agora único que eles se topou. arrependem. Não. Foi o único E que agora topou. eles estão olhando para mim e falam assim: meu Deus do céu, para poder demitir esse cidadão essa é uma loucura. Mas é isso. Estamos aqui e eu queria que meus amigos Eric e Gian acompanhem a gente aqui. Na verdade, que dei o alô de vocês para a galera na hora do almoço. Dá aquele alô animado, rapaziada. Animado, hora do almoço. Sextou. Quase sextou. Tem a parte Não, da tarde. já sextou, tá valendo, não tá não, Janzinho? Pra mim já tá valendo, Tá sextou. valendo, A gente não sextou. A gente não pode sextar ainda, mas o sextou já tá valendo. Tá valendo, sextou e a galera tá acompanhada do novo jogador da Arábia Saudita. O famoso almoço, né? É o time, é o almoço. É almoçar. Esse é um dos memes formados pelo Sauditão. A galera já acorda na sexta-feira tomando aquele pão líquido, um almocinho reforçado, a parte do trabalho de tarde já fica meio mais ou menos, 4 da tarde acabou o expediente, bora. É isso. É fé, e fé. Boa. Muito bem, rapaziada. É isso. Vamos falar aqui dos nossos destaques da semana. Hoje a gente vai falar sobre jogos de mata-mata, que o negócio tá funilando, tá ficando bom aqui na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana. E vamos dar uma Bom pra breve quem? pincelada. Bom pra quem, né? É isso. Bom pra quem? Mas tá pra alguém tá sendo bom. Alguém que está almoçando, tá feliz. Outro alguém que tá almoçando, a comida tá descendo quadrada. Mas aí aqui a gente é democrático, amigo. A gente fala da parte boa. A parte ruim, assiste jornal policial. Boa. Vamos lá. Eric, dá o seu destaque. Boa. É engraçado estar nesse papel, né? Eu já fiz esse papel de comentarista outras vezes, mas ano passado algumas vezes. Só que é diferente. Primeira vez nesse novo formato. Mas show de bola. Vamos lá. Cara, meu destaque sobre futebol internacional, né? A gente tem as ligas do futebol internacional começando agora, as ligas europeias, né? A gente tem a Champions, os playoffs da Champions já estão acontecendo. Na semana que vem já acontecem os jogos da volta aí da Champions dos playoffs. A gente vai ter definido quem vai participar da fase de grupos da Champions. Mas separei aqui também alguns campeonatos que estão rolando. Por exemplo, o campeonato italiano já aconteceu sua primeira rodada, né? Na semana passada. A gente tem ali se manteve, né? Tem muito time com 3 pontos ainda, a gente não pode destacar ninguém. O campeonato alemão também já aconteceu sua primeira rodada, tem muita gente com 3 pontos, não dá para destacar ninguém ainda. Verdade, bem lembrado. Lembrando que Harry Kane nunca conquistou um título na carreira. Será que agora, com o Bayern, ele está perto de conquistar? Não, ele perdeu já um com o Bayern. Já perdeu um, mas ainda pode conquistar algum. Tem o campeonato alemão que o Bayern ganha todo ano. Até quando os rivais estão para ganhar, o Bayern ganha, né? Ano passado no Borussia. Parece até o Eric quando começou a torcer pro Botafogo. Eu não vou comentar sobre esse tipo de Será agressão. que ganha esse ano? Será que ganha esse ano igual o Harry Kane? Será? Esse tipo de agressão assim eu não vou comentar, não. Porque me agredir em plena live é loucura. Campeonato Espanhol também, já tem 2 jogos do Campeonato Espanhol e Real Madrid já tá com 6 pontos ali, mas tem outro time com 6 também. Claro que deve ter novidades aí no decorrer do campeonato. E a gente tem também, cadê que eu separei aqui? Não separei a Premier League, Impossible. Ah, tá aqui a Premier League, claro que eu separei.
E a Premier League já passou por 2 rodadas também, com o Brighton em primeiro, o City em segundo, olha que surpresa, e o Arsenal completando o terceiro lugar ali com 6 pontos. Os 3 times que ganharam os 2 jogos. Lembrando que o Brighton, ele não só ganhou, como goleou os 2 jogos, né? O Brighton, que foi surpresa ano passado. Para ser o Leicester, hein? Foi bem ano passado e ganhou e começou bem. Já ganhou 4-1 o primeiro jogo, em cima do Luton Town, lá, aquele time que subiu, sei lá como é que pronuncia isso. E ele ganhou do Wolverhampton de 4-1, jogando fora de casa na segunda rodada. Então eu boto o Brighton aí desse início de futebol europeu como uma sensação. Terminou como sensação e já começa novamente como sensação esse time do Brighton aí, que pode dar trabalho para os grandes da Premier League esse ano. Premier League que já teve aí muito assunto, a gente já falou por aí de Lucas Paquetá, que inclusive já marcou, jogou bem, para mim, na minha opinião, craque de bola, sou fãzaço, não, mas... Tá Paquetá da Bet365. Olha aí que não pode. Vou até pular, vai, Jean. Seu destaque, por favor. Perdão, desculpa, entendi agora. Nosso advogado está sextando, assim como os trabalhadores aqui, a galera que está acompanhando a gente, tá? Ele tá devagar hoje. Tu vai meter uma dessa, o processo vai passar fácil. E outra coisa, antes de passar a palavra para o Jeanzinho, lembrando que agora o Campeonato Francês não faz parte mais das ligas europeias. O que ele vendeu o Neymar não tem sentido ou motivo para a gente falar do Campeonato Francês aqui. Okay? Só tem aquela tartaruga ninja, o Donatello lá, que também... Acabou de falar de processo e aí o cara mete mas para chegar na França, para ele entender, já prescreveu. Aí amanhã chega na caixa de e-mail. Boa. Mbappé acaba com um canal que estava crescendo e não cresceu. A eterna promessa na prancheta. Meu maior medo. Mas já que ele tá assistindo, já que ele tá assistindo aqui, se quiser topar uma entrevista com a gente. Pô. Aqui a gente fala francês, se precisar, inglês, espanhol. Muita coisa. Croissant abajur, lingerie. Vambora, filho. Paê. Jeanzinho, seu destaque pra galera, por favor. Meu destaque é sobre estádios, isso mesmo, no plural. Maracanã. O TSE ele debate a renovação ali da sessão do Fla-Flu, que deve acabar em outubro, né? Só que ele também aprovou a retomada do processo de licitação, que já é um grande passo para acabar com essa confusão que está acontecendo, porque aí, dependendo do edital que sair, que sair bonitinho ali, não vai haver mais briga. Quem ganhar, decide quem manda, quem joga, decide o campo e pronto. E, em paralelo a isso, a Caixa está aguardando um aval do presidente Lula para concluir os estudos sobre o financiamento do estádio do Flamengo, aquele lá no gasômetro. Esse assunto voltou à pauta. É uma negociação meio complexa, mas que está acontecendo. Voltou a ser uma possibilidade. Boa, maravilha. Até para incluir algumas informações, a gente estava falando disso antes de entrar aqui na live. O estádio do Flamengo é um álibi que a diretoria tem para sempre que o time tá mal, né? Então, o time tá perdendo. Promessa, né? Eterna promessa. Vai sair o estádio. Tem vários memes relacionados a isso. Mas dessa vez, de fato, parece que as coisas estão avançando e é muito importante a gente destacar a posição do Flamengo. O Flamengo continua atuando paralelamente nas duas frentes. O Flamengo ele segue com as negociações do seu estádio, mas coloca como prioridade a licitação do Maracanã. Então, acho que até para fins de garantia, né? Exato. Não tem como abrir mão. E eu acredito que até em um determinado momento, o que pode acontecer é, se houver a construção de fato do estádio do Flamengo, o Flamengo tiver a concessão do Maracanã, meu amigo, acho que essa diretoria pode dar alguns trocos. Porque vai ter, em vez de não tinha nenhum, agora tem 2. Então, mas enfim, é algo futuro, colocando para o futuro. Mas aí alguns destaques sobre a própria construção do estádio do Flamengo. Até para quem não é do Rio de Janeiro entender, a região do gasômetro é uma região que está sendo revitalizada pela Prefeitura do Rio. Então, quando vocês veem algumas fotos do Rio de Janeiro no Museu da Manhã, a Roda Gigante, é tudo ali naquela que a gente chama de Porto Maravilha, que é um projeto de revitalização.
por o terreno estar altamente valorizado, inclusive vai ser construído na frente do terreno onde o Flamengo quer construir seu estádio, o terminal Gentileza, que é um terminal de integração de transporte no Rio, um terminal gigantesco, vai integrar todos os transportes, o terreno está muito valorizado. E a Caixa até estudou a possibilidade de ceder esse terreno ao Flamengo, até para movimentar a região. Seria ótimo para a região também ter o estádio do Flamengo ali, porque movimenta todo o entorno, além da revitalização da área. Mas o terreno é extremamente caro, até por causa dessa revitalização. O Pedro Paulo, que é um político aqui do Rio de Janeiro, e aí, enfim, não entrando no âmbito político, entrando na esfera que ele está tratando. Podia ter falado só um político do Rio de Janeiro, não precisava nem falar. Perdão, então, ele está colocando alguns pontos, porque o projeto do Porto Maravilha vai se estender para outros bairros. Para quem é do Rio, São Cristóvão, para quem não é do Rio, um bairro próximo, São Cristóvão. E Bairro isso, o bairro do Ronaldo, onde o São Cristóvão, Ronaldo, onde clube nasceu o Ronaldo Nazário, tem lá, aqui nasceu o Fenômeno, você passa... Nasceu pro futebol, né? Porque ele é de Bento Ribeiro, mas nasceu pro futebol. Aqui nasceu o Fenômeno. Então, esse projeto vai ser estendido para essa região. E o Flamengo, ele pode fazer algumas requisições, se for fazer a construção do seu estádio, para que haja a consideração de alguns pontos nessa extensão. Então, fica aí a necessidade e a urgência, talvez, de uma aprovação e da liberação do terreno, para que o Flamengo consiga colocar os seus pontos e ele esteja adaptado ao projeto de revitalização do Porto Maravilha. Então, assim, são vários poderes envolvidos, várias esferas que estão envolvidas. É, de fato, uma situação que está andando, tem poder público, tem quem vai financiar, tem o Flamengo, tem as pessoas que estão ali ao entorno, tem a região que está sendo revitalizada. Então, assim, é muita coisa que está sendo envolvida, logo, muito dinheiro. Ao meu ver, não só como flamenguista, seria ótimo para a cidade, porque aquela área ali está ficando legal, mas precisa de coisa para preencher, de fato. Então, assim, seria top. Daqui a pouco o nego esquece e não faz nada. Esquece, não faz nada. Eu acho que é melhor ter alguma coisa ali que vai ser movimentada do que ficar aquela extensão. E aí, até para destacando para quem não é do Rio, meu amigo, seria tipo assim, o estádio do Flamengo do lado de São Januário. Vocês não estão entendendo. É aqui, ó. Aqui, ó. Não, é muito perto. Não é que nem lá o Racing Independente, que é um colado com o outro, mas é muito perto. É muito perto. É perto. Mas assim, é porque no Rio de Janeiro não se pode acontecer. Eu acho que nenhum lugar do Brasil, não sei se eu posso estar falando besteira, assim, outros lugares do Brasil é assim. Mas a gente não tem jogos de mesmo clube no Rio no mesmo dia. Pô. Então... Não pode. Tudo bem. Tem outros fatores que, enfim, tem toda uma... Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas é um fato curioso. Uma outra coisa curiosa, é impressionante, Prefeitura do Rio. Fique ligado o quanto o Leandro sabe sobre esse assunto. Se quiser chamar o cara... Não, inclusive, notícia também. Óbvio, meu amigo, óbvio. Assim, é a zoação que existe com o meu time. O que eu tô interessado que o Flamengo levante um estádio de 700 mil pessoas e que ele esteja lotado todo dia é sacanagem. Mas, assim, outro ponto importante é que o Flamengo está contratando um executivo específico para essa função. E aí eu queria colocar aqui, que na prancheta está me pagando mal o Clube de Regatas do Flamengo. Caso, o Eric comentou que eu estou sabendo bem, tá, desse assunto, caso vocês queiram uma pessoa para poder ajudar nessa função, estou apto. Minhas armas estão prontas. Tem que colocar lá que ele não pode deixar de trabalhar para a prancheta, né? Ele pode trabalhar com vocês. Eu vou fazer a abertura em loco. Falar, estamos aqui, rapaziada, no gasômetro, meio cartoloco. Não tem nada, só tem chão. Aí tu porra. É isso. Cheio de Vamos poeira. É isso. Vamos avançar. Eu vou dar o meu destaque aqui só para fechar a nossa rodada de destaques, bem breve, para colocar a possível ida de Mohamed Salah para o futebol árabe. Galera, assim, quem não acreditava no futebol árabe, eu acho que já tá ficando um pouco interessante alguns jogos, hein? Quantidade de craque que tá indo, a quantidade de cifras. E, assim, se eu não me engano, eles subiram a oferta pelo Salah. O dinheiro não é problema para os caras, literalmente. Não é aquele ponto de tipo assim, a partir desse ponto eu não consigo ir. Eles conseguem ir em tudo. Em tudo. Os caras, eles não são nem listados na lista da Forbes de homens mais ricos do mundo, porque é um negócio assim, apelação. Não dá... Possível ida de Mohamed Salah.
possível ida de Mohamed Salah, o que a Europa deve estar correndo para poder trabalhar com energia renovável, meu amigo, não precisar de petróleo e gás, é sacanagem. Mas tudo bem, aí também uma análise geopolítica para o seu almoço. Gabriel Ruggiero, nosso mestre, também pode acrescentar aí depois nos comentários. Gabriel, professor de geografia. Eu também fiz uma faculdade aí internacional, que eu não vou falar o nome, senão vai ganhar... Já é muito complicado isso. Demais. Mas é isso. Destaque para a possível ida de Mohamed Salah, mais um craque indo jogar na Arábia Saudita, muito possivelmente. Sim, lembrando que ele não está acertado, mas ele tem, algumas fontes ligadas ao futebol europeu, né, de que ele já até aceitou a proposta e agora só se trata de uma negociação direta com o Liverpool. Ainda não está certo. Mas... Diga. Não, pode falar. Não, a gente está falando de valores hoje, em questão de 200 milhões de euros por temporada como salário. É isso? Isso mesmo. E 100 milhões de euros ao Liverpool para poder contratar ele. Quer dizer, a gente está falando de valores astronômicos, enfim. E destacar que o Neymar ontem fez um story também, então já mais 500 mil no bolso do pai. Bota! Isso aí, meu amigo, ele vai falir o governo da Arábia. Muito bom, é isso. Também uma outra coisa assim, mais um ponto importante a falar que normalmente a Arábia está trazendo jogadores mais consagrados, certo? Porém, ela fez uma movimentação um pouco diferente, ela contratou uma promessa do futebol espanhol, que é o Gabi Veiga, de 21 anos, jogador que estava no Celta de Vigo, já estava tudo acertado com o Napoli, mas ele optou ali por ir jogar. Ficar milionário. Optou por ir jogar no futebol da Arábia, vai jogar no Al-Ahly, no Al-Ahly, da Arábia, e até o Toni Kroos fez uma declaração na internet, comentou dizendo que achava isso absurdo, um jogador jovem, que ainda tinha provavelmente muito mercado na Europa, ia para um time que estava em ascensão na Europa recentemente, é o caso do Napoli, que foi muito bem no campeonato italiano, e possivelmente esse ano pode conduzir até uma Champions melhor, né? Pode pegar, enfim, como foi as quartas ano passado, e ele optou pelo futebol da Arábia, que realmente é uma tristeza, né? Mas faz parte do futebol, tem jeito. Boa. É isso aí. E aí, fazer um destaque para vocês aqui, super importante, meus amigos. Vocês já sabem, a Prancheta tá aí, um projeto que tá 3 meses, eu acho que 3 meses, fecha 3 meses agora, fazendo seu terceiro mês. Vai fazer 3 meses em setembro, exatamente. Então, 2, então? 2, ainda não fez, vai completar dia 11 de setembro, completa 3. Baby, nenenzinho ainda, não sabe nem engatinhar, irmão, amamentando, mas nessa repaginada tem o seu parceiro oficial que garante aqui uma super credibilidade e dá uma importância fundamental e oportunidades incríveis para quem nos assiste. Eric, você sabe dizer quem é? Claro que é a Betmotion, meu amigo. A Bet da emoção. Isso vai ainda. Vai pra cá. A gente vai vender esse bordão, já vender esse bordão. Tem que patentear. Lembrando, olha, Jeanzinho já tem na tela. Arrasta na tela, Jean. Lembrando que você tem 150% de bônus. Botou 50, 150, a matemática fica por vocês. Você vai lá embaixo aqui, tem aqui o nosso, eu não sei em qual lado tá. Se tá aqui de um lado ou de outro, você vai lá. Então, para mim tá aqui também. Então, tá fé. Só você ir lá, bota ali o seu celular, lê o QR Code, vai lá direto no site da Betmotion, se cadastre e pega 150% de bônus. E corre lá para fazer aquela fezinha no seu time. Lembrando que eu mantenho a maldição criada por Thiago Rocco. Se você não ir lá na Betmotion, o seu time irá perder na rodada do final de semana. Tomará uma sapecada. E tem gente que não tá podendo se dar esse luxo, hein? E aí, queria comentar com vocês um fato super importante. Assim, às vezes eu tô de bobeira no sofá, mexendo no telefone, vou ver o que aconteceu no mundo esportivo. Já quando você tá assim, querendo saber de notícia, ver coisa. Quero ver sobre futebol. Você vai aonde? Bom, tem o que não falta é opção. Eu vou no Twitter do Na Prancheta, eu vou no Instagram do Na Prancheta, eu vou no aqui embaixo passando, do Na Prancheta.
Eu vou no Aqui embaixo. YouTube do Na Prancheta, tudo aqui embaixo. Eu vou no Threads da Prancheta, tudo aqui embaixo, meus amigos, tudo aqui embaixo. Não deixo de ver o Na Prancheta. Tô na pranchetado. Rapaz, eu fico louco. Eu vou no Instagram ver notícia, no Twitter tem notícia, no TikTok tem vídeo de torcida, várias torcidas comemorando. No YouTube tem as nossas lives, nossos cortes polêmicos, tem nossos haters, nossos fãs. Aí. Então, é isso. Se você tá mal informado por que é? Tu vai entrar ali na roda com seus amigos e falar, e aquele jogo ali, quanto é que foi? Ué, tu não sabe? Não sabe porque não quer. Não sabe Exato. porque não segue. Não sabe por que você tá moscando, dando bobeira. Ah, pô, a torcida apoiou o time nesse jogo? Irmão, se você não entrar no TikTok na prancheta, tu vai ficar só medindo. Sabe quando você mede se a torcida tá bem ou mal escutando o som dela na transmissão da Globo? Tá dando mole, pô. A gente tá no meio da torcida. A gente vai mostrar pra você se tá bom, tá mal, se tá apoiando, tá protestando. Entendeu? É isso. Vai ficar aí fazendo teste de audiometria, meu amigo? Não, pô. Entra no TikTok do Na Prancheta. Tu quer ver notícia? Vai no Instagram. Tu quer ver negociação? Vai no Twitter. Porra, tu quer ver material de qualidade. O Jean até foi lá assistir, ó. Já não se aguenta. Já não se aguentou. Fui ver aqui rapidinho. Eu fui dar uma olhada. Tu falou, fiquei empolgado. Não tem como, mano. Você quem não quer tá é ver maluco. material de qualidade? Vai no YouTube da prancheta, tu vai aonde, cara? Tá maluco? Não dá mole, tá passando aqui embaixo, vai ficar passando aqui um tempinho. Você vai lá, segue a gente tá, ó, no YouTube a gente tá focado na meta de 1.000 inscritos. Vamos lá, vamos fazer esse mutirão nas outras meio redes longe. sociais. A gente quer pedir, Tá meio longe. A gente quer pedir 300 agora, se puder. 300 semana que vem. Vamos no 1.000, rapaziada. 1.000zinho. Entendeu? Você vai lá, segue a gente, dá essa moral. A gente tá se esforçando pra caramba, tá fazendo conteúdo top pra vocês. Beleza? E aí, vou pedir pra nossa produção, enquanto isso, botando aí na tela, os jogos da Libertadores, que agora nós vamos comentar sobre Libertadores da América, times brasileiros indo muito bem na competição sul-americana. E lembrar que essas disputas começaram com o Internacional terça-feira jogando na altitude contra o Bolívar. O Bolívar que não é um time fácil, a gente já comentou aqui, óbvio que eles têm o fator altitude e isso pesa muito, mas é um time qualificado. Soube jogar Libertadores até aqui e o Inter conseguiu fazer o resultado com gol de Ener Valencia. Gianzinho, o Inter está praticamente nas semifinais da Libertadores. No Beira-Rio vai ser tranquilo? Ou você acha que esse time do Bolívar pode complicar para o Colorado? Então, eu posso falar porque eu assisti Bolívar e Atlético Paranaense, e esse time do Bolívar, ele não é bobo, ele não é só um time que depende de altitude. Só que olhando assim, né, 1-0 na altitude, a gente já fica pensando, se foi 1-0 lá, né, meus amigos? Só que Libertadores é uma competição que precisa ser respeitada, né? Respeitada. O Internacional precisa entrar de novo com foco para levar essa classificação. É um grande favorito, grande favorito. Agora, para mim, acho que fica 70, não, 80-20, 80-20. Mas precisa entrar focado. Se entrar de salto alto, fiz 1-0 lá, vai dar problema. Esse Bolívar, lembrando que agora o Bolívar é um dos times do Grupo City, né? Então, ainda assim, é um time agora que tem uma gestão, tem um time que sabe jogar bola, apresentou futebol contra o Atlético Paranaense. Foi para os pênaltis porque surrupiaram o gol do Bolívar lá, um gol legal, mas eu acho que o Inter é um grande favorito para passar. Na mão grande. Boa, maravilha. Eric, deixa eu perguntar para você. Você acha que a contratação do Ener Valencia já se justificou? Assim, ele já foi extremamente importante para o Inter na Libertadores. Gols decisivos, gols importantes para o Inter. Você acha que já se justifica? O Inter, lembrando que o Inter está indo muito bem, pode pegar uma semifinal de Libertadores, mas está rateando bastante no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar disso mais para frente, mas eu queria saber de você se essa contratação já levou o Inter aonde o torcedor não esperava que poderia chegar nessa temporada.
Então, assim, eu acho que o Enner ele muda claramente o nível do time, isso é fato, mas eu acho que ainda não se justifica por um gol numa quarta de final de Libertadores. Eu acho que falta ainda um pouco para ele se provar. Lembrando que ele teve problemas recentes ali dentro do elenco, até problemas de briga que foram mostrados aí dentro do campo pós-jogo, enfim. Então, eu acho que ainda não está justificado. Tipo, justificou. Agora, beleza, ele não precisa de fazer mais nada. Acho que não. Eu acho que de todos o principal responsável por o Inter estar onde está é o Sérgio Rocher. Esse, para mim, foi a contratação da janela do Inter. O que ele já tinha agarrado contra o River lá, e agora contra o Bolívar lá, se o placar for 1-0, também tem que dar graças a ele. Ele fez uma defesa no primeiro tempo, ele desvia ali, que ele, num reflexo, ele consegue pegar. Então, assim, eu acho que ele tá sendo o grande trunfo do Inter nessa janela do meio do ano aí, nessa Libertadores, principalmente nessa fase eliminatórias. E esse jogo, assim, tem um ponto importante que a gente comentou na live de segunda, que o Inter estava treinando com as bolas, enchendo ela com gás hélio, né? Exatamente por causa da altitude. E a gente está vendo hoje que parece que adiantou, né? O Sérgio Rocher fez grandes defesas durante a partida. E o Inter. Muito. Esse resultado aí bota na conta dele. Com certeza. E o Inter ele foi muito bem no início do primeiro tempo, até o gol. Depois que ele faz o gol, é natural que a pressão do Bolívar ia existir. O Bolívar bota a bola na trave, é natural. Ele começa o início do segundo tempo também bem, o time do Inter, mas depois o Bolívar toma ali conta do jogo e é aquela coisa, né? Se segurar ali, mas o Inter conseguiu segurar. O Kudê mexeu bem no time, fez o Inter conseguir manter esse 1-0, que é importantíssimo. E como eu falei, eu já achava que o Inter era o favorito antes pela qualidade do seu elenco. E concordo com o Jean que o Bolívar não é um time bobo, mas eu acho que o Bolívar ele tomou um 4-0 na fase de grupos da Libertadores jogando em São Paulo contra o Palmeiras e ganhou de 3-1 lá, e também perdeu para o Atlético Paranaense jogando lá no Paraná. Então eu acho que no Gigante da Beira-Rio, se o Inter não entrar, como o Jean falou, com esse pé alto todo, com esse sapato, com esse salto alto todo, tem que ter atenção. Eu acho que o Inter tem tudo para passar tranquilamente. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, porque Leandro, deixa eu só comentar um pouquinho aqui. Um minuto. A minha equipe técnica aqui é a segunda vez que essa equipe, entendeu? Todo mundo demitido. Esquece de botar a câmera quando eu vou começar a live. Minha câmera tá ok? Tá tudo certo, tá tudo bem. Boa. Muito obrigado. A audiência agora tá vendo a minha cara feia numa qualidade melhor. Vai lá, Eric. Não, lembrando que o programa é gravado, mas vai com tudo, né? Que isso, lá ele, tá que pariu. Mas é isso aí que eu queria dizer. Mas o que eu queria só citar é que o Jean falou que ele é do Grupo City. Então, o Bolívar ele tem um tipo de parceria diferente com o Grupo City. Ele não é do Grupo City diretamente, como é o Bahia, por exemplo. O Bolívar ele tem um acordo com o Grupo City de desenvolvimento da instituição. Ele auxilia no desenvolvimento da instituição. Ele não é propriamente clube, que ele é uma SAF, que foi comprado, ele não é assim. Então, por exemplo, o clube inaugurou recentemente um centro de alto rendimento ali, e foi diretamente com o dinheiro do Grupo City, apostando na criação de jogadores aqui no futebol sul-americano. Então, assim, isso não é o mesmo tipo de composição ali, como é o Bahia, mas o Grupo City auxilia no crescimento do clube. Só para deixar isso claro também. Boa, maravilha. Maravilha, cara. Então, assim, o Inter tá com um pé nas semifinais e sim, acho que podemos considerar, e é uma opinião minha, que se o Inter não passar, é levemente vexame pelo resultado que fez, hein? Na Bolívia, ganhou na Bolívia, tem que segurar o resultado. No Beira-Rio, a torcida vai fazer muito provavelmente aquela corrente, né? Aquele mar vermelho que eles fazem na recepção, que é muito lindo. Nossa, pô, se eu recebesse um videozinho daquele, era um dos vídeos de torcida do Na Prancheta que eu gostaria de postar, porque é muito bonita a festa do Inter. O Beira-Rio é bonito, né? O Beira-Rio é um estádio top, cara. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de fazer algumas coberturas por lá, breve, mas podemos considerar que se o Inter não se classificar, pode ser uma das zebras aí. Seria um brasileiro a menos e que está muito bem encaminhada a classificação. Mas é isso. Até então, boa, o Inter fez o seu dever. Jogar na altitude é sempre uma guerra. É de fato um obstáculo que os clubes brasileiros têm que superar. Mas é isso. Missão cumprida. O Inter vem para o Brasil tendo que segurar o resultado porque fez 1-0 contra o Bolívar na Bolívia. E aí, os jogos continuam. Vou falar do próximo clube brasileiro a jogar, que aí foi um amasso, um atropelo. Nossa.
Abel Ferreira, Libertadores da América, ou Copa Rony. Meu amigo, o que esse time do Palmeiras sabe jogar Libertadores é brincadeira. Vou comparar esse time do Palmeiras ao Boca de 2004, que o Boca chegou, eu acho que a 4 finais consecutivas. Muito dominante. Muito dominante. O Palmeiras é muito dominante. E aí, enfim, vou também, antes de passar a palavra para vocês, né, Palmeiras e Flamengo vão dividir aí nos últimos 4 anos a taça da Libertadores, mas para mim o Palmeiras é um clube que sabe jogar mais a Libertadores do que o Flamengo. O Flamengo ganha cai nas oitavas, vai para a final de novo, cai antes. Fica nessa. O Palmeiras é muito constante, ele sempre está nas fases finais. Lembrando também, o Palmeiras tem o mesmo técnico, né? O Flamengo muda de técnico e troca de blusa. Exato, sim. Mas o Palmeiras sempre bate ali nas finais. Quando não tá na final, caiu na semi, como foi ano passado. Mas tá sempre ali. Cara, e a chavinha vira. Os caras sabem jogar essa competição. Tudo bem que o Deportivo Pereira era um clube com menos técnica do que o Palmeiras, isso todo mundo já sabia. Mas foi um atropelo. Apesar disso, era um clube que eliminou um grande brasão do futebol sul-americano, que é o Independente Del Valle, a gente não pode negar. O Palmeiras ignorou isso tudo e atropelou 4-0 na casa do Deportivo Pereira, e o Palmeiras teve seu principal jogador contundido, o Avião tá fora das próximas partidas, camisa 10 já chegou lesionado, e o Palmeiras vai ter que fazer Onde foi a lesão, Jean? Então, teve uma contusão, um sério problema posterior da turbina direita. E tá fora. Tá no DM, o Avião do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que fazer uma logística diferente para poder voltar ao Brasil. É o futebol e suas histórias. Mas se eles quiserem ficar por lá mesmo, joga lá, joga a competição de lá, esquece isso daqui. Joga o campeonato colombiano, vai jogar o colombiano. O Vasco, o que o Vasco tá querendo que esse avião não funcione é sacanagem. Eric, fala para mim, cara, o Palmeiras já amassou, Rony fez uma partida sensacional, classificado. Palmeiras, classificado. O Palmeiras semifinalista, esquece. Assim, a gente já tinha falado que a gente achava que os 2 jogos seriam vitória do Palmeiras, mas o 4-0 foi realmente muito dominante, né, da equipe do Palmeiras. Um primeiro tempo, então, muito, muito dominante. O segundo era natural que caísse um pouco o ritmo pelo fato da vantagem conquistada. E assim, você via que o time do Deportivo Pereira já estava agradecendo por estar ali nas quartas. Primeira vez que disputa a competição da Libertadores, já chegou às quartas. Eu diria que por um acaso, eu acho que por mais erro do Independente Del Valle, né? Porque aquele jogador perdeu um pênalti no final do jogo e levou o Deportivo Pereira às quartas. Eu acho que o Palmeiras foi meio superior. O Abel ele fez uma escalação um pouco que ele já vem fazendo em outros jogos, mas ele botou o Mike mais à frente como um ponta, optando por o Marcos Rocha fazer a lateral direita, onde ele faz ele quase um terceiro zagueiro, eu diria, e deu muito certo, né? O Mike é um jogador que apoia muito, vai muito bem ofensivamente, e fez toda a diferença pro Palmeiras conquistar essa vitória. E é sacanagem que joga Rony Rusco, principalmente em jogos de Libertadores. É sacanagem. Exato. O cara, irmão, o Jean comentou isso. Ele tem o espírito da Libertadores. Mano. Você vê que ele, jogo de Libertadores, ele vai pra cima como se nada tivesse na frente dele. Será que é porque ele tem que jogar eliminatórias da Sul-Americana? A Copa ele pode não jogar, mas os campeonatos aqui da América do Sul, os campos, o cara conhece todos. O cara é goleador em todos. Já rabiscou em todos. É isso. Jeanzinho, vamos fazer um destaque aqui. É importante bater bola sobre isso. Rafael Veiga fez um gol e não comemorou com seu famoso chute na bandeira. Fez aqui, ó. Não vou chutar, porque possivelmente vinha punição. Você acha que poderia haver uma punição caso o Rafael Veiga comemorasse daquela forma? E, para destacar, Rafael Veiga foi muito importante. Também todo mundo foi importante, né? No jogo do Palmeiras, poderia tomar aí uma possível punição para o jogo de volta, ou para as semis de fato. E aí, Rafael Veiga faria falta se tomasse uma suspensão ali? Lembrando, só antes de passar a palavra para você, o terceiro gol do Palmeiras, o gol do Mike, se eu não me engano, foi um absurdo. Golzinho de churrasco. Toca e me voe, parceiro. Aqui, ó. Ninguém queria fazer o gol, no final o Mike falou, vou fazer, tá sem ninguém no gol, Rafael Veiga chegou, pisou na área, deu um toque pro Dudu falou, não quero fazer não, ó. Toma, Mike. Golzinho. Então, Rafael Veiga é super importante.
Qual a importância do Veiga, cara, para esse time? O Veiga que estava mal no início do ano, todo mundo questionando ali um pouco da performance do Veiga. Thiago Rouco, nosso palmeirense do grupo, ele não fala aqui. Quer dizer, ele fala aqui, ele não quer nem saber. O advogado é o que mais o advogado tem que defender é o Thiago Rouco. Mas aí, Rafael Veiga voltou a Tem jogar que bem. defender, não. Tu não tem ideia de quantas notificações judiciais do Anderson Barros da Leila Pereira ele já recebeu. É sacanagem. Peça fundamental, Jeanzinho, para esse time conseguir deslanchar e poder chegar bem nas semifinais e possivelmente em mais uma final de Libertadores? Com certeza. Pro Rony correr, alguém tem que jogar a bola lá para ele correr, nesse espaço vazio. O Veiga é o cérebro do time, entendeu? Acho que Deportivo Pereira ali, se fosse Deportivo Silva, Deportivo Ferreira, seria melhor. Acho que Deportivo Pereira quebra muito, se fosse outro nome, né? Quebra muito. Mas assim, sem brincadeiras, a gente já imaginava que o Palmeiras ia passar, só que tem coisas que precisam ser ditas, né? O Deportivo Pereira, ele não é um time que toma gol. Se você entrar ali Se você O entrasse na Palmeiras não. Betmotion. Mas Tô zoando, vai lá. se, É que se eu, você pô, eu não entrasse. conseguia deixar passar essa. Se você entrasse na Betmotion, ali no começo, antes de iniciar a partida, tava pagando. Tava pagando odds muito altas para gols no primeiro tempo. Se você jogasse ali, se você entrasse ali, ó, com o nosso link que dá 150%, irmão, você faria um Não peguei churrascão essa, no não final de peguei essa. semana. Não pegou, eu peguei. Pegou. Entendeu? Aí eu joguei 150% do meu bônus, que o Palmeiras ia fazer 2-0 no primeiro tempo, mais de 2-0 no primeiro tempo. Irmão, churrasco está Não, garantido e o final pior é de que o Jean, semana. isso é verdade. O Jean falou antes quando começou o jogo, o Jean, vai ser um 5-0 assim, lá no grupo. O Jean já meteu que ia ser um É, 5-0, quase acertou ainda. Quando tava 0-0, eu falei isso. Quando tava 0-0, eu falei isso. E aí, e outra, vocês falam muito que o Palmeiras, na Libertadores, tudo mais, esse time, eu concordo, né? É o time. Só que tem um cara, irmão. O cara sabe jogar isso aí. Se chama Abel Ferreira. Ele nasceu para jogar a Libertadores, para treinar um clube na Libertadores. Ele E aí nasceu também para fazendo isso. aqui um papel de scout, né, aí para os times árabes. Não é possível que todos os times árabes tenham um técnico excelente, porra. Não é possível que, né, o Não, Pep os caras tiraram o Guardiola Luiz Castro. tá na Arábia. Porra, Não vocês, tá. vocês, vocês não estão conseguindo olhar pro futebol brasileiro, não? Não tem um alguém, não Almoçar. tem alguém, não tem alguém de olho no futebol Cara, os brasileiro pra caras conseguir fazer. tiraram o Luiz Castro daqui. Lembrando que o Abel Ferreira é campeão nos últimos 4. Os caras são Porra, loucos. O Abel que Ferreira tava isso, aqui o tempo todo. Eles tiraram o Luiz Castro. rapaziada? Dinheiro não é um Ah, problema para vocês. Se vocês precisam de orientação, está aqui a orientação do Na Prancheta. mas Senhor eu Abel entendo Ferreira, eles. ninguém aguenta. Ó, esse cara que precisa ser retirado do Brasil. Vocês vão salvar a vida deste homem. Levem Vai ele no para casa. Palmeiras e faz aquela. Sabe quando tu chega no mercado e vai assim derruba tudo dentro do carrinho? Meu irmão, tu leva o Gustavo Deem Gomes, tu um leva o Veiga, poço Rony de Russo, petróleo para leva este tudo. homem. Pelo amor de Deus, um poço de petróleo, dá bacalhau para ele 365 dias no ano. Socorro, socorro. Alguém vem aqui e tira esse homem daqui. Vai lá, Gil. Ô, Leandro, mas eu entendo pegarem o Luiz Castro ao invés do Abel Ferreira. Não, o cara tava fazendo o Botafogo ser líder do Campeonato Brasileiro, sem ninguém entender como. Eu também olharia e falei, que isso, irmão? Esse cara é um gênio. Gênio da Eu bola. contrataria. É o gênio da bola. Também contrataria. Não, não, não Faz sentido, repreendo faz ele. sentido, faz sentido, Não faz sentido, repreendo. faz sentido. Boa, vai É, lá, Gil. Segue Mas aí. eu acho até que o Abel, por causa do comportamento, ele não chegou à seleção, porque ele, disparado, é o melhor técnico no Brasil. É, muitos fazem comparação, né, Palmeiras e Flamengo, até por causa do poder, pela hegemonia e tudo mais. Aí alguns falam, o departamento de futebol do Palmeiras é melhor do que o Flamengo. Eu não acho. Eu acho que a diferença do Palmeiras e do Flamengo é que o Jorge Jesus do Palmeiras ficou, meu amigo. O Abel ficou no Palmeiras e pôde implementar seu jeito de jogar e tem o grupo em mãos, porque o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, meu amigo, você já olhou o banco do Palmeiras? Dá medo, dá medo. Eles, muito possivelmente o Palmeiras pode ganhar a Libertadores e a gente olhar e falar assim, caraca,
Olha essa galera que tava no banco. Entendeu? Com gol do Flaco Lopes aos 38. O Abel Ferreira que já destacou, e aqui, ó, vou colocar aqui, minha ordem de torcida, meu Deus, minha ordem de torcida sou colorado, mas aqui eu já acredito que talvez não vá, e eu já deixo registrado que caso haja o desastre do Internacional cair numa possível semifinal contra um time aí, que a gente vai comentar já já, eu sou alviverde imponente, pelo Tetra. Tô nem aí, meu irmão. Alviverde imponente. Taradá, Palmeiras. Para de passar recibo, Leandro. Para de Meu irmão, passar. Isso aí a gente não precisa falar ainda. o Palmeiras está vestindo a blusa do Flamengo na Copa do Brasil. E o Flamengo cordialmente veste a blusa do Palmeiras na Libertadores. E depois a gente se resolve, meu amigo. Só resolve esse BO pra gente esse ano. Depois a gente se degladia de novo, entendeu? Mas vamos lá, depois a gente vai entrar nesse mérito aí. Para destacar que o Abel Ferreira comentou que se o Gustavo Gomes, o Rony e o Rafael Veiga forem negociados, ele sai também, que ele precisa dos pilares do time. Então, apesar de ter esse elenco um pouco mais frágil, como a gente está comentando, ele tem os seus pilares. E ele já deixou claro, eu preciso desses caras. Também não consigo fazer milagre, eu preciso desses caras. Sem esses caras não rola e sem esses caras eu também não fico. Então, assim, botou na mesa, né? Aqui, ó. Não, assim, ainda mais é porque o Abel, é claro que assim, eu acho que o Abel também cria muitos inimigos, né? Assim, ele acha que todo mundo pergunta com alguma segunda intenção durante a coletiva e tal, mas assim, tem muito sobre isso de ele ter noção que ele tem um elenco mais curto, ele precisa de algumas peças para fazer o time jogar, isso é fato. E eu acho que errado ele não tá, né? Exato. Então, para você, Sheik, que nos assiste da Araba, salam aleikum, e fica a recomendação de compra. Abel Ferreira está para vocês, todo mundo está disponível no mercado, não precisa de janela, não precisa de nada, meu amigo. Precisa só de uma Bugatti, um posto de petróleo, uma mansão e segurança do Messi. É isso, ponto. Só. Vamos embora. Vamos falar da preocupação carioca. Da sua preocupação, né? Meu amigo, Abel Ferreira. Antes de você ir para a Arábia Saudita, você tem uma missão. Colocar o Palmeiras como tetracampeão da Libertadores. Depois você consegue ir, meu amigo. Porque tem outro clube que eu acho que vai ser a possível final, já colocando aqui meu palpite. Meu Deus do céu. Fluminense e Olímpia. Torcedores do Flu, não fiquem chateados comigo. Vocês também odeiam o Flamengo. Desculpa aqui. Nós trocamos. Lembrando que aqui a gente não tem isso, tá? Não é nada pessoal. Eu nem tenho time, pô. Não é nada pessoal. Muito legal o que o Fluminense está fazendo. Top. O Fluminense joga futebol merecidamente avançando nas fases da Libertadores. O Fluminense também é um time que esse ano agarrou o espírito da Libertadores. Dá para ver que os caras viram a chave quando vão jogar a competição também. A torcida também abraçou o time nessa missão. Tá muito legal, tá muito bonito, mas assim, pô, eu sou flamenguista, eu sou rival, desculpa, não tem como falar que eu tô ignorando a situação. Não tô mentindo para vocês. Se eu falar que eu tô ignorando, mentira. Mas assim, reconheço, é bonito, por muitos méritos, é lindo o que o Fluminense está fazendo. E o Fluminense que tem uma narrativa daquelas que o futebol guarda por bastante tempo, que pode voltar a jogar uma final de Libertadores no Maracanã e quitar a sua dívida quando perdeu para a LDU, um dia tristíssimo para a história do futebol brasileiro, mas que vem forte, com o dinizismo, e possivelmente tem aí uma chance de fazer uma final contra o Palmeiras, que aí eu não vou torcer para ninguém, acabei de declarar aí minha torcida, eu só vou andar de verde 72 horas antes desse jogo. Então, Fluminense e Olímpia veio para o Maracanã praticamente com a mesma estratégia que fez contra o Flamengo, de botar uma barreira, uma muralha na frente do gol, mas o Fluminense foi mais eficiente, fez 2 gols. 2 gols que, inclusive, vou colocar aqui, não foram jogadas tão trabalhadas assim. Não, o segundo foi trabalhado, porque o Germancano foi trabalhado. Mas teve um rebate. A finalização da jogada foi no bate-rebate, o Germancano deu
um chicote ali na bola sensacional também, uma super técnica. O cara sabe chutar no gol de tudo quanto é jeito. E o Fluminense faz 2-0. Eric, você, para quem não sabe, o Eric é botafoguense, mas está envolvido numa família tricolor, assim como eu também estou envolvido. Mas ele está mais presente nessa família tricolor. Como é que tá a expectativa da galera tricolor, cara? Esse ano vem, você tá sentindo que esse ano chega na final? Não, então, assim, claro que o tricolor está com lá em cima, falando assim, cara, essa é a Libertadores, essa é o ano, ainda mais o cara que acompanhou com aquela Libertadores lá, que é como se fosse o nome do Valdemort, né? Não pode nem falar daquela final lá. Mas assim, o time do Fluminense, eu acho que é muito o que você falou, ele tá um time mais maduro, né? Lembrando que esse time do Fluminense perdeu para o mesmo Olímpia ano passado na pré-Libertadores. Num cenário um pouco parecido, o Fluminense ganhou de 3-1 no Maracanã, no Newton Santos, e foi lá para o Paraguai e perdeu 2-0 e sai nos pênaltis. Então, assim, eu digo parecido relativo à quantidade de gols, né? Mas eu acho que esse time está muito mais maduro, está sabendo jogar mais a competição, está sabendo qual fazer o necessário, né? Um jogo que a gente saberia que seria difícil, como você falou, o Olímpia realmente veio naquela, eu vou resolver o jogo lá, como fez com o Flamengo, e acabou realmente se defendendo mais, mas o Fluminense soube passar desse bloqueio. Até acho que o gol ali do primeiro tempo realmente estava sendo meio complicado do Fluminense furar, não teve tantas chances. Esse foi sorte. Mas óbvio que foi mérito do André arriscar o chute, mas ele desvia, tira totalmente a bola da direção do goleiro, a bola vai no meio do gol e o goleiro está posicionado para o canto. E aí, enfim, não acho que foi uma jogada tão trabalhada, mas o segundo teve realmente trabalho. Não foi. Foi uma questão de realmente entender que não tinha muito espaço. Ele falou, vou postar em chutes fora da área para ver se sai alguma coisa. Mas impressionante, o JC tinha pontuado no grupo, mas o que o Keno jogou foi a principal válvula de escape do Flamengo. Do Flamengo, do Fluminense. Aí, ó, eles querem ser a gente sempre, mas aí que dá merda. Aí que dá merda, desculpa. Foi a principal válvula de escape do Fluminense, porque o John Ares não estava numa noite tão inspirada, teve um primeiro tempo bom, mas o segundo meio mais ou menos. Então o Keno, cara, foi a principal válvula de escape, fez o time jogar. O Diniz que optou por uma formação diferente do natural, ele tirou o Lima e botou o John Kennedy no início, para ter dois atacantes mais enfiados dentro da área, lá ele. Mas o time do Fluminense fez o que precisava, fez o resultado em casa e vai um pouco mais tranquilo lá para o Defensores de El Thiago. Boa. Que não vai ser jogo fácil também, lembrando, o Fluminense vai com uma boa vantagem, tudo para se classificar para as semifinais. Mas vai tomar uma pressãozinha no Defensores de El Chaco, assim, acho que o Olímpia vai ser a mesma estratégia de fato. Aí, né, como fez com o Flamengo. Aí vai ser da maturidade do time Fluminense, que, ao meu ver, está muito mais maduro do que o time do Flamengo hoje, para segurar o resultado, de não ficar se defendendo, de espetar, incomodar o Olímpia também, mas vai ser um jogo que o Olímpia vai ter que ir atrás. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí, Jean, eu queria pontuar com você aqui, nesses enredos do futebol, olha que loucura. Uma possível final entre Palmeiras e Fluminense no Maracanã. O Palmeiras podendo consagrar o Maracanã como um grande palco das suas grandes conquistas, né? 2 vezes campeão da Libertadores no Maracanã, talvez. O Palmeiras que cita um certo título de 51 que foi no Maracanã. Inclusive, vou alfinetar, vai ser a disputa dos 100 mundial, 51, 52, a galera vai botar campeão mundial de 51 de um lado, campeão mundial de 52 do outro, ninguém tem mundial ali. Mas lembrando, a torcida do Palmeiras já não gosta da gente, mas a torcida do Fluminense nunca criou essa inimizade. Se você quiser começar hoje. Meu amigo, cara, estamos falando de futebol. Se você não quer ouvir mais sobre o seu time, vai ter que ver filminho, porra. Não tem como. Todo mundo fala mal do meu time aí também, não posso falar mal do time dos outros. É uma brincadeirinha, é de levinho, de brincadeira. Não se sinta ofendido, a gente ama vocês. Mas o Palmeiras pode consagrar o Maracanã como um grande palco das suas conquistas. 51, 2020, possivelmente 2023 também. E por outro lado, o Fluminense ele vai tentar pagar uma dívida. Perdeu uma Libertadores no Maracanã. Se perde outra, não quero jogar mais uma final de Libertadores no Maracanã nunca mais. São 2 enredos totalmente diferentes. Cara, e aí, você acha que por essa final ser no Maracanã, dá um pouco de gás pro Fluminense falar, galera, a gente tem que pagar essa dívida, a gente tem que chegar lá de novo, no mesmo lugar e acabar com isso, acabar com esse fantasma na nossa história. Você acha que isso motiva os jogadores do Fluminense também? Cara, se o Fluminense começar a pagar a dívida, vai dar um problema. Até me mutar. Vai dar
Vai dar um problema, meu amigo. Na hora que forem fazer a liga, né? Vai ter que ver quem vai estar aí na Série A. Vai. Então, se começar a pagar a dívida, vai dar um problema. Mas vamos O lá. advogado hoje, sexta-feira, ele, porra, esses moleques não se segura. Só vou dar um recadinho. Galera, quiser xingar a gente, tá tranquilo. Só curta e siga pra xingar a gente mais vezes. Lembrando que não me xingam porque eu não falo nada. Não, mas, porra, cara, não pode falar nada. Não, vamos falar, tá tudo bem vocês xingarem. Eu tô zoando, pode falar, agressão, claro. A torcida do Cruzeiro já odeia a gente, tá tudo bem. A torcida do Corinthians me xingou outro dia aí, tá ótimo. Pô, eu e Jean no outro vídeo, quem são esses dois Zé Manés idiotas? Eu tô sentindo que vocês estão tentando limpar a barra de vocês com o Palmeiras, não, hein? Pior que não. Tá tudo bem, faz parte. Não, vai, segue, Jean, não vamos entrar nesse momento. Vai. Voltando. Aí eu acho que essa questão de ser no Maracanã importa e tal, mas eu acho que o foco é ganhar a primeira Libertadores. Eu vejo isso no olhar dos jogadores. Ontem eu vi o Diogo Barbosa correndo, ele tava assim, ó, fazendo uma cara assim. Eu vi uma careta bizarra. Bizarro. O olhar dele tava assim, Libertadores, meu irmão, Libertadores. Ele tava possuído pelo espírito da Libertadores. Ele estava. Então, se o Fluminense se manter dessa forma, eu acho que chega à final. Mas ali tem o Internacional ainda ali na frente. Outra coisa, o Fluminense, todas as vezes que disputou fora de casa, e ele foi eliminado, acredito que ele foi eliminado 3 vezes jogando fora de casa, se eu não me engano. Jogando fora, né? E as 3 foram pro Olímpia. Tem algum número assim. O Fluminense é freguês de eliminação para o Olímpia. Ele foi eliminado em 2013 e 2022. Então. E ano passado foi o mesmo placar. Foi 2-0 aqui. 3-1. Tomou 2-0. O Eric falou 3-1 aqui, 2-0 lá. 2-0 lá, desculpa. Então, o placar foi até mais... o Fluminense fez mais gols, né? 3-1 aqui e tomou 2-0 lá. Então, Libertadores ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Libertadores, se você não entrar... O flamenguista sabe que ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela parece uma Copa do Brasil e tal. Tu acha que é uma Copa do Brasil, tu acha que é um carioca. E do nada, irmão, virou uma coisa inexplicável, uma competição inexplicável. Acontecem coisas inexplicáveis. Verdade. O menor começa a jogar muita bola e te encurrala. Você fica, pô... Lá ele. Esse rapaziada tá difícil. Então... acontecem coisas inexplicáveis. O menor consegue ganhar do maior. Então, se o Fluminense não entrar ligado, eu acho que diferente lá do jogo do Palmeiras e até do Inter, tá? Eu acho que ainda tem jogo. Ainda tem jogo, que vai ser lá em Defensores del Chaco. A gente já viu a força da torcida. A gente já viu que eles podem soltar fogos dentro do campo, que nada acontece. Já vimos, meu amigo. O bagulho é doido. Tem a arbitragem, que, como o Gabigol disse, a sede da Conmebol é logo ali. Brincadeira, absurdo o que ele falou. Não concordo. Mas tem jogo ainda, O Fluminense tem que ter o mesmo foco. Eu quero dar os parabéns aqui pro Diniz, cara, e esqueci de passar. O Diniz, o jogo 1-0 pro Fluminense, o Olímpia sem oferecer a menor possibilidade de fazer um gol. Não parecia que ia fazer gol de jeito nenhum. 1-0 pro Fluminense. Ele foi lá, ele tirou o zagueiro, ele botou o André... Isso é um movimento natural, né? Isso é um movimento natural do Diniz. Ele fez isso contra o América. Quando ele tá buscando o resultado. Natural quando ele tá buscando o resultado. O América fez 1-0, então ele foi buscar o resultado. Então, é um movimento que ele faz, que ele tenta buscar o resultado, tá? Ele botou o André na zaga. Por quê? Porque 1-0 para ele era empate. 1-0 para ele era empate. Não significava uma vantagem. Então, dá os parabéns para ele, que ele botou o time para frente. Ele entendeu que 1-0 não ajudava em nada. Diferente de outros times que foram eliminados esse ano. A Sky é lágrima. Mas
Mas o Martinelli já vem jogando muita bola e tem entrado bem nessa situação. Assim. Sim. Boa. E a volta do Alexander, né, cara? É. A volta do Alexander. Bem lembrado. Ponto de equilíbrio ali no Fluminense, que tava fazendo 3 meses sem jogar. Tá fazendo uma dobradinha muito legal com o Marcelo, tá? Muito legal. Essa dobradinha que o Diniz conseguiu ali para dar um equilíbrio pro time defensivo, ofensivo, na construção. Pode-se dizer que até hoje o Diniz estava com problema de escolher um substituto, porque ele jogava com André Alexander, de volantes ali, com mais à frente o Ganso, John Arias, enfim, Cano no ataque ali com o Keno. Então ele estava tentando encontrar, o Lima era esse cara, mas aí ele entendeu que o Lima não realmente caiu um pouco de produção, o Otávio John Kennedy mais à frente, então o Alexander fazia muita falta nesse time do Fluminense até a semana passada. É loucura. Boa. Bom, vamos seguir aqui, mas é isso, Fluminense caminhando muito bem na Libertadores, adotou o espírito da competição, tem todos os méritos de estar fazendo uma excelente competição, fora todas as nossas brincadeiras aqui, não fiquem chateados com a gente, é um programa esportivo que a gente não fica de terno e gravata falando, então faz parte do jogo. Então é isso. E se a gente tivesse de terno e gravata falando, a gente falaria. A gente ia falar também. Isso, rapaziada. Futebol tem que deixar de ser esse negócio, só tem que falar bem do meu time. Porra, só segue a página do teu time, então. Só segue lá o... No final do programa vai aparecer aqui embaixo as roupas que a gente tá vestindo, tá? Quem queria... É zoação, entendeu? A gente tá brincando aqui, como destacar. Cara, todos os times passaram. Vou colocar aqui que talvez o resultado do Inter, quem merecia. O Inter foi mais aguerrido. Talvez o Bolívar, pelo jogo que fez, merecia o resultado. Mas o Palmeiras mereceu vencer e tá onde tá. O Inter surpreende. Desculpa, torcedor colorado, surpreende, mas está muito bem. Conseguiu fazer uma guerra, vencer a guerra na altitude. Está muito bem preparado. Quem joga na altitude não merece nada. E o Fluminense está caminhando merecidamente para uma semifinal de Libertadores. Mas vamos ver o segundo jogo. E aí, só para destacar, a gente teve Racing e Boca na La Bombonera. O Racing segurou o 0-0. É o possível... E realmente foi isso. Segurou o 0-0, porque o Boca foi mais time. Não é mais time, mas jogou mais em campo e procurou o gol a todo momento. Exato. Decide a vaga, então, no Presidente Peron. É o possível rival do Palmeiras sai desse confronto. Então, vamos ficar ligado, o clássico argentino. E óbvio, né? Assim, Palmeiras tá pegando um time que não tem tanta camisa na América do Sul para na semifinal pegar um time que tem muita camisa. Não necessariamente que joga uma bola igual, porque não jogam, nenhum dos dois times joga a mesma bola que o Palmeiras, mas, querendo ou não, existe toda uma mística da camisa, da pressão do jogador, ter essa gana de ter mais maturidade na competição. O próprio Palmeiras já foi eliminado pelo Boca, acho que na Libertadores de 18 na semifinal. Então também tem isso. E a torcida também, né? Então, pô, imagina um Palmeiras e Boca na La Bombonera. Ia ser top. Assim como no Presidente Peron também seria super difícil. É isso. Só para relembrar aqui vocês que nos amam e nos odeiam. Pedir para a produção botar aqui nossas redes sociais aqui embaixo para poder relembrar. Muito bem. Passando aqui, galera. Tudo isso que a gente está falando teve conteúdo durante a semana sobre tudo isso. Todos os resultados estão lá nas nossas redes sociais. Então, você quer ver quanto é que foi o jogo, quer um breve resumo do jogo, tá lá. A gente faz conteúdos exclusivos, a gente fez um conteúdo do Inter na história da Libertadores. Então, se você tem curiosidade de saber essa tradição que a gente fala, o Inter foi aguerrido, o Inter às vezes passou e ganhou um jogo com outro time jogando bem, mas fez o resultado, segurou. Cara, o Inter tem muita tradição na Libertadores e a gente comentou sobre essa tradição da Libertadores no Inter lá nas nossas redes, então vai lá, confere, a gente faz muito conteúdo diferente. Cada rede social tem o seu conteúdo específico, então não adianta seguir só no Instagram, ou só no TikTok, ou só no YouTube. Tem que seguir em todas para você ser bombardeado das informações mais relevantes do meio da bola. Então tá aqui, a gente tá na meta de... Vai lá. Até no TBT, porque a gente tem toda quinta-feira TBT, a gente posta coisas sobre futebol mais passadas, com histórias, enfim. Kiko postou essa questão da Libertadores do Inter e postando a Libertadores do Vasco essa semana. Então você vascaíno também, e a gente tá sempre lembrando de todo mundo, e relembrando coisas que às vezes você não lembra ou não sabe detalhes, você tem tudo isso lá na prancheta, no nosso Instagram. Verdade. Lembrando que a gente está na meta de 1.000 seguidores no Instagram, 1.000 seguidores no YouTube, 300 no TikTok. E aí você vai seguindo todo mundo. Várias metas. Lembrando beleza? que no YouTube você tem que ir mais. O YouTube vai mais porque o YouTube está mais longe dessa meta. Então manda pro seu amigo, hein? É isso. E jogo da volta, Eric? Jogo da volta...
Tô aqui, galera, vi a live do Na Prancheta, tô com um pressentimento bom do que vai acontecer, onde é que eu vou? Aí você corre na Betmotion para fazer a sua fezinha. Corre lá, 150% de bônus. Quem mais? Você tá andando no canal, quem mais te dá 150 bônus? Só na prancheta, só a Betmotion. A Bet da emoção. Corre lá, faz sua fezinha. Se não fizer, seu time será eliminado em todas as competições e irá mal no brasileiro. Já deixo aqui, como o Thiago Rocco gosta de deixar a maldição. A zica. É isso. Vamos falar, dar uma pincelada sobre Sul-Americana, bem rapidinho. Então, deixa eu só ajustar aqui os meus equipamentos. Vamos lá, enquanto a produção coloca na tela Sul-Americana. Lembrando para vocês que nós não podemos passar imagens ainda, por isso que a gente está aí com a tabela. Mas você dando aquela moral, seguindo, se inscrevendo, fazendo aquela audiência, dá margem para a gente chegar na Comebol, falar: Olá, hermanos. Olá, que tal? Nosotros gostaríamos de passar de vídeo em las lives. Entendeu? Esse passá-la aí, lá ele também. Lembrando que a gente falou já no começo que a gente fala francês, mas essa galera portunhol, essas coisas a gente não fala muito, não. Então, exatamente. Você, CCAA, Wizard, quer patrocinar Na Prancheta para... Não, qualquer um. Cursos de inglês. Não vamos limitar ninguém. Não, de inglês não. Inglês, espanhol, francês, de tudo. Vem aqui Árabe. Ajudar a gente nessa negociação. Árabe agora é importante. Árabe é bom. Boa. Vamos falar de Sul-Americana, passada rápida, porque ainda vai passar pelos jogos do brasileiro também, tá, rapaziada? Então, vamos lá. Boa. Vou perguntar para cada um vai falar sobre um jogo. 4 jogos, 2 para cada. Beleza? Não tem como não passar essa para o nosso menino Eric. Botafogo e Defensa e Justiça. Aí, ó, o espanhol saindo. Botafogo que abriu o placar, mas tomou um gol extremamente louco. Eu não sei nem dizer se foi falha do Gatito com má sorte que só o Botafogo tem, aquela velha má sorte que bate no Botafogo, e aí a bola cai no pé do jogador de Defensa e Justiça para empatar o Botafogo, que não é um time bobo, já foi campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa. Também é um time que vem postulando sempre, você sempre vê o nome do Defensa e Justiça ultimamente nas competições sul-americanas, e o Botafogo vai decidir sua vaga na Argentina. Eric, comenta um pouco sobre esse jogo brevemente pra gente e o que você espera do segundo jogo. Então, eu tava lá no Newton Santos, né, como fazendo meu papel, e eu sabia que o Botafogo sempre entra uma rotação... TikTok. Boa, tem vídeo, tá lá. Boa, bem lembrado. E o Botafogo entra uma rotação menor realmente na Sul-Americana. Isso é uma questão que não tá conseguindo ainda... Ninguém consegue explicar, nem os próprios jogadores na entrevista conseguem explicar isso, mas o Botafogo entra uma rotação menor. O Bruno Lage optou por um time um pouco... só tinha 3 titulares em campo, só tinha o Cuesta, o Vitor Sá e o Tietê em campo, e o resto totalmente reserva do time do Botafogo, e ele optou por uma formação um pouco diferente. O Tietê ele ficou aberto na ponta direita, então ele fez algumas coisas que a gente estranhou um pouco a opção dele. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo não fez um mau jogo, o Botafogo teve oportunidade, mas a gente entende que o resultado final foi problemático. Teve essa questão do lance ali onde o Gatito falha, realmente, ele poderia ter espalmado a bola para o lado, a bola bate no Cuesta e sobra para o cara. Enfim, mas a gente pode tirar coisas positivas. O Botafogo descansou os jogadores, por exemplo, o Eduardo poupou, o Gabriel Pires é uma volta, que provavelmente vai ser titular contra o Bahia também no jogo do Brasileirão, já que o Tietchan está suspenso. A gente critica um pouco o Lage porque a gente acha que ele poderia botar os jogadores com mais minutagem. O Di Plácido, por exemplo, poderia ter jogado porque o JP, o Di Plácido não vai jogar no final de semana, o JP não vinha jogando, então a gente entendia que ele poderia ter optado pelo Di Plácido. Optado por um ponta realmente, botado no Segovinha em algum momento do jogo, ter começado com o Diego Costa, não com o Matheus Nascimento, enfim. Tem várias questões, mas a gente sabe que o cara tá no dia a dia, ele pode entender. Na hora, claro que vai ser o torcedor ficar bolado, a gente teve uma vaias ali com o misto de aplausos, teve discussões entre a torcida falando, tem que aplaudir, o time tá bem no Brasileirão, uma loucura. Mas, no final das contas, dificultou lá, vai ser aquela coisa toda que a gente já sabe dos times argentinos jogando lá. Então a gente espera que o Botafogo consiga pelo menos uma vitória magra, por que não? Mas claro que ficou um pouco mais difícil, eu acredito. O Defensa sai com uma vantagem importante aqui do Rio de Janeiro. Boa, maravilha. Vamos ficar ligados, então, para quarta-feira, dia 30, próxima quarta-feira, o Botafogo decide a sua vida na Sul-Americana. E aí seria um ano mágico para o Botafogo, o Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana. O Rio de Janeiro não está pronto para essa comemoração botafoguense.
Porra, É isso. imagina, todo um cheiro de naftalina, tirando Nossa, as camisas do galera, armário, os naftalina, galera. coroa tudo andando pela Nossa cidade, é só uma senhora, os loucura. tiozinhos vão fazer uma barbaridade na cidade, meu filho. O que vai ter Nossa, de dama sendo jogada na praça é sacanagem. não, e só para falar uma coisa que não tem a ver diretamente com o jogo, mas teve uma situação um pouco chata, eu diria, na posterior à partida. Tem a parte da coletiva de imprensa que funciona assim no jogo, na Libertadores da Sul-Americana, onde vai o treinador e um jogador da equipe dar uma coletiva, né, pós-jogo. E é normal que sempre quem inicia a coletiva é o time visitante. Então, teve a coletiva primeiro, foi o treinador do Defensa e Justiça e o jogador, o Tripicho, se eu não me engano o nome dele, jogador que fez até o gol, que mudou até um pouco a dinâmica do Defensa e Justiça depois que entrou. E simplesmente, quando foi perguntado se havia algum tipo de pergunta para eles, nenhum dos jornalistas que estavam presentes fizeram nenhum tipo de pergunta ou quiseram fazer uma pergunta para a comissão e para o jogador ali, para o treinador. E assim, é até uma falta de respeito com eles que estavam ali. Eu acho que eles poderiam sim perguntar. Eu tinha perguntas a fazer, por exemplo, a gente no papel de imprensa também, se a gente estivesse passando por aquilo ali, com certeza eu teria perguntado. É a oportunidade também, né, meu amigo? A gente até aqui cheio de perguntas pra fazer. Mano. É empatia também pelo cara. E o cara se disponibilizou a falar. Óbvio que eles têm contrato, eles têm que falar, mas também dá os méritos, né, pro Defensa e Justiça. Os Defensa e Justiça com certeza. Sul-Americana. Então vai ficar... Então, assim, quis passar por isso porque eu achei um extremo absurdo da imprensa brasileira, porque, assim, a gente podia não ter imprensa argentina, né, ou por a Copa Sul-Americana é uma competição de segundo escalão do futebol sul-americano, claro, não deixa de ser importante, mas então a gente não tinha muitos correspondentes argentinos lá, principalmente das grandes emissoras, não, porque estava dando atenção para o tipo de campeonato. Mas é chato você ter o cara ali disposto a perguntas, foi perguntado 2 vezes, eles simplesmente, como não tiveram perguntas, se levantaram e foram embora. Eu entendo que eles estavam esperando o Bruno Lage, porque queriam perguntar para o Bruno Lage, enfim, mas faltou um pouco de empatia e respeito pelo... Eu não vi isso em lugar nenhum, hein? Claro. Mas aquilo na prancheta, a gente não esconde, a gente vai expor a imprensa brasileira. Claro. Pode cortar aí, JC, que eu quero jogar isso no Twitter, no Instagram, essa vergonha que a imprensa brasileira fez a gente passar. Para mim, isso aí é vergonhoso. Comebol, tem gente querendo acesso, hein, para poder fazer a cobertura dos jogos da Sul-Americana. A gente teria perguntado. Eu teria perguntado se ele entende que o resultado é um bom resultado, por exemplo. Eu teria perguntado em espanhol, porque o Wizard, que vai estar, né? Não fala o nome do curso, fala cursos de inglês. Cursos de inglês. JC, aqui, ó. Espanhol. Tira essa parte. Cursos de idiomas. Cursos de idiomas que querem nos patrocinar. Estamos buscando isso daí. Aí eu ia aprender o espanholzinho a falar. Hermanos, muy belo el juego de defensa e justiça. Caralho, Tom. Eu ia perguntar se o desfalque do Superman, porque a falta do Superman jogar no Defensa e Justiça, como é que seria? Meu Deus. Vamos pro próximo. Nossa. Vamos pro próximo. Essa foi Corinthians e Estudiantes na Neoquímica Arena, Jean. Aproveita o embalo que tu já tá aí. Vai pular a LDU em São Paulo? Vai pular a LDU em São Paulo? Ele vai deixar pra mim a LDU em São Paulo? O que é isso? Deixa eu falar o jogo que eu vi. Meu Deus. Vamos. Eu posso falar de Corinthians, eu vi Corinthians, eu posso falar. Ok. Então, Eric, então passando a bola mais uma vez para o nosso menino Eric, agora que eu puxei aqui. Corinthians e Estudiantes, gol de Gil na Neoquímica Arena. O Corinthians, que teve um bom volume de jogo, poderia ter saído com um resultado melhor. Mas sai com a vantagem. O Estudiantes também, assim, agrediu pouco, mas agrediu o Corinthians de certa forma. Não, tentou, né? Tentou. O Estudiantes tentou. Teve uma falta ali que bateu na trave, veio na mão do Cássio, uma loucura. É isso. Loucura. O Corinthians conseguiu fazer o resultado. O Gil, que tem feito bastante gol nos últimos jogos. E é isso. Então, cara, queria que você falasse um pouco sobre o Corinthians e o Estudiantes. O Corinthians que, assim como o Botafogo, decide a sua vida em La Plata. Isso. Então, cara, o time do Corinthians, ele botou como prioridade hoje a Sul-Americana, né? Antes era a Copa do Brasil, por uma clara condição de estar já na semifinal, mas pela não classificação, o Corinthians hoje, a prioridade do ano é a Sul-Americana, que pode salvar, entre aspas, o ano do Corinthians, levar
ao título internacional, obviamente, uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então se mostrou isso como ele poupando no último final de semana contra o Cruzeiro os jogadores lá no Mineirão e sai com um empate, que para mim acaba sendo bom, e jogou com os titulares agora nesse final de semana. Nesse meio de semana, contra o Estudiantes. E a gente achava que o jogo seria um jogo difícil pelo que o Estudiantes estava vindo fazendo na própria Sul-Americana, né? Nos resultados que ela vinha. E foi um jogo difícil, claro, mas eu acho que o time do Corinthians conseguiu se portar bem, fez um bom jogo, principalmente ali se a gente for avaliar em questão de algumas peças. O Lucha ele mexeu algumas peças durante o jogo, ainda não encontrou um substituto natural do Roger Guedes. O Guilherme Biro foi a opção que ele encontrou, mas a gente sabe que ainda não é o mesmo nível de atleta que o Roger Guedes, obviamente. E o time do Estudiantes, ele tem alguns jogadores interessantes, aquele Roy Laser, camisa 10, revelado no River, que foi muito bem nos jogos contra o Goiás, por exemplo, foi um pouco abaixo nesse jogo, mas a gente espera um jogo muito complicado lá. Não tá nada decidido, o time do Corinthians faltou um pouco mais, como você falou, teve a bola na trave que o Cássio ali deu uma sorte de voltar nele, normalmente a bola bate no goleiro e entra. No Cássio, um grande goleiro, conta com a sorte também, voltou. Então acho que o time do Corinthians tem tudo para se classificar lá, mas vai ser muito, muito complicado, porque lá é pressão, é difícil ganhar dos caras lá. Mas o Corinthians tem um elenco experiente, tem um treinador experiente, querendo ou não querendo, e vai botar como prioridade a Sul-Americana aí na semana que vem, com certeza. Maravilha, isso aí, Botafogo. Desculpa, gente. O Corinthians vai à La Plata num jogo dificílimo, mas aí buscando também a sua sobrevida na temporada, como você comentou. O Corinthians que aposta na competição. E aí, vamos voltar para o lado da chave do Botafogo, Jeanzinho. LDU e São Paulo. O São Paulo saiu vivo e tem que levantar as mãos para o alto, porque a LDU fez uma pressão absurda no Tricolor Paulista, fez um gol nos minutos iniciais do jogo. O primeiro tempo podia ter sido um vareio da LDU, e depois, óbvio, o São Paulo consegue um gol, um belo gol. O Lucas Moura, inclusive, nesse gol, ele participou da saída de bola e ele finalizou a jogada fazendo gol, e aí, óbvio, com uma arrancada do Luciano, um passe milimétrico espetacular. Mas o São Paulo vem vivo, apesar de tudo, para decidir sua vaga no Morumbi. Eu queria que você desse sua opinião sobre esse jogo, por favor. Eu acho que o Dorival ele acabou esquecendo da questão da altitude, né? A altitude, assim como a gente aqui, a gente nunca enfrentou a altitude, né? Então a gente vai pelos relatos dos jogadores. A questão, tem a questão do efeito da bola e tudo mais, mas o que os jogadores mais falam, né? Eles dão aquela corrida, eles correm, e na hora de voltar, na hora de pegar o ar, meu amigo, o ar não vem. Não vem. Eles tentam buscar o ar e não conseguem. Portanto, é bem mais cansativo. Então, eu acho que, no meu entender, o ideal é não fazer aquela pressão lá na frente, porque se o time adversário conseguir tocar a bola, você vai ter que correr para trás. Você vai ter que correr para trás. Então, é bom aguardar o time ali no seu campo de defesa, é bom aguardar a LDU vindo e a LDU chegar ao seu campo de defesa e, contrapartida, ter um time bem mais rápido, mais leve. O time que o São Paulo entrou era um time bem pesado, entendeu? O São Paulo, por ter mais qualidade, ele até conseguiu ficar com a bola. Pessoal, tô aí? Tá, beleza. Parecia que vocês estavam travados. O time do São Paulo conseguiu ficar com a bola, teve até mais posse de bola, mas vamos aqui a estatística rapidinho no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu dar um chute, nem que seja travado, nem para fora, nem para Primeiro lugar tempo foi nenhum. maluquice Ele não do conseguiu time da chutar LDU. nem a perna de um jogador assim um pouquinho mais forte. Nada. E teve um baile do jogador chamado Rohan. Não sei como é que fala aí o curso de idiomas, se fizer. Rohan Júlio. Rohan Júlio, se fizer essa gentileza, a gente vai poder falar melhor. Ele jogou muito bem, acabou com a defesa do São Paulo. E aí acontece o segundo tempo, o Dorival faz algumas trocas, coloca o Luciano, um jogador com um pouco mais de velocidade que o Wellington Rato, e um pouco mais de qualidade, e dá um passe espetacular para o Lucas. A jogada foi do Lucas, mas que passe deu o Luciano também, que passe. E Absurdo. bota o São Paulo
vivo para a volta. Vivo para a volta. Aqui em São Paulo, aí sim, o São Paulo vai poder pressionar lá na frente, vai poder jogar com sua qualidade e acredito que vai passar fácil da LDU. Boa. Mas só para poder falar, dá uma mérito pro Rafael que ele agarrou demais. Se o jogo foi só 2-0 no primeiro tempo, se não fosse ele, teria um 4-0 fácil. No segundo tempo ele pega uma bola que é no ângulo. No ângulo. Ele agarrou muito, muito. E é o que acontece, né, na altitude. Os goleiros acabam sendo destaques. Verdade. Assim como o goleiro do Inter também agarrou demais. É isso. E aí vamos para mais um jogo com confronto brasileiro, Jeanzinho, América Mineiro e Fortaleza. O Fortaleza que, cara, merecidamente, até pelo projeto esportivo do Fortaleza, está avançando muito bem na Sul-Americana. É muito legal ver o Fortaleza nessa fase e ver o Fortaleza postulando aí nessas fases decisivas, indo muito bem, time muito maduro. O América Mineiro também consegue postular, vem aparecendo, mas acho que o Fortaleza está num nível de maturidade um pouco maior. E dentro do Independência, o Fortaleza faz 3-1. O Fortaleza foi muito melhor do que o América Mineiro nesse jogo. E aí eu queria que você projetasse. Você acha que o Fortaleza já está praticamente na semi? Vai jogar no Castelão? Já tem uma vantagem bem boa? Olha, pela qualidade do Fortaleza, sim, mas esse time do América Mineiro é muito doido, muito doido. Do nada eles ganham um jogo de goleada, do nada, eles tem um rompante, começa a fazer gol, assim como foi lá contra o Bragantino. Eles fizeram, foi 3-3 o jogo, se não me engano, não foi? Eles começam a fazer gol, não dá para entender muito bem. Então, mas eu acho que o Fortaleza, pela qualidade que tem tudo para passar para a semifinal nesse grupo aí. Boa. Destacar que teve uma discussão entre os jogadores do América Mineiro no banco. Vai falar. E que, enfim, o Wellington Paulista e o Pedrinho. Isso. Totalmente repudiada entre o elenco ali, técnicos e jogadores. O próprio capitão do time, o Juninho, ele falou sobre isso, que é um absurdo. Ele falou até sobre a atuação do time, que entende, principalmente no primeiro tempo, foi vergonhosa, né? E o time do América foi muito melhor, cara. Muito melhor. Foi assim, cara, o time do Fortaleza é aquilo. Para mim, concordo, acho que tá classificado por esse primeiro jogo e pela fragilidade, principalmente emocional do América. Meu irmão, o América, ele tá esforçado, cara, tá acabado psicologicamente. É difícil ir pro América, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, lembrando que é o último colocado do Brasileirão. Situação complicada pro Coelho. Cara, na minha opinião, o América é um time que eu gosto. Eu não acho que merecia estar na última colocação do Campeonato Brasileiro. Enfim, é complicado. Mas vamos ver o confronto entre esses dois clubes na próxima quinta-feira. Vamos ficar ligados. E semana que vem estaremos aqui, mais uma vez, comentando sobre o mata-mata, já definida as semifinais e fazendo a projeção para os primeiros jogos de ida da semifinal. Beleza, rapaziada? Vamos dar uma passada rápida sobre o brasileiro aqui. Lembra para vocês que, só relembrando, redes sociais, o que a gente costumava fazer? A gente falava sobre o Campeonato Brasileiro e dava nosso palpite sobre os jogos. E aí vou contar uma história aqui interna para vocês. O negócio, meu amigo, ficou tão sério, que fizeram um recorte de um quadro lá no Instagram chamado Palpitômetro. Os integrantes da Na Prancheta e seus palpites para a rodada, e aí tem ranking, tem pontuação. Gostaria, inclusive, de destacar a minha performance. Se você virar a tabela de cabeça para baixo, eu sou líder do palpitômetro. E você é o último colocado isolado. Não, não tem ninguém comigo. Eu, assim, não ia fazer uma sacanagem, ia ter outra. É por isso que você gosta do América. Ia me odiar. Eu não ia nem falar do América, mas é isso. Assim, Z4, meu amigo, é comigo. Turma da confusão, sou eu. Entendeu? Então, tô lá em último. Então, aqui a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Agora que a gente tem um palpitômetro, se você quiser ver nossos palpites, vai lá no nosso Instagram, que tá passando aqui, e você pode acompanhar a nossa performance. Tem gente que leva a sério pra caramba. Eu, óbvio, levo a sério, mas tô lá em último e tô participando, mano. Importante participar. Ele leva a sério, mas também se ficar em último não fica triste. É ruim, tá tudo bem. Não tô triste, é isso. Lembrando que o palpitômetro dessa rodada já está preenchido. Já está preenchido. Já deve sair hoje mesmo. Voto secreto. Hoje mesmo deve sair no nosso Instagram. Então, fica ligado aí.
Exato. O importante é o caminho os amigos que fazemos no caminho. Com certeza, é isso. Não definimos Ó, nenhuma premiação, a gente podia definir algum tipo de premiação, até jogando aí para a bancada na prancheta, para o primeiro colocado. O jogando pra último não, produção. deixa o último quieto, entendeu? Não, o último paga uma prenda e o primeiro ganha um prêmio. Olha só, Enfim, vamos é pensar nisso. isso. Vamos trazer isso na semana que vem. Só para a gente falar o formato, então a gente vai passar aqui os jogos, mostrar, né, a sequência dos jogos. Vamos colocar ali o que vai acontecer, né, de importância, o que pode mexer com a tabela na parte de cima, na parte de baixo, uma passada rápida, tá? E aí acompanha com a gente o nosso palpite na nossa rede social. Érico, pode Leandrinho, falar. ó, só para poder, antes de passar a botar aqui, só para uma notícia que acabou de sair lá no nosso Instagram, para poder passar para vocês. O lateral Kelvin, do Atlético Paranaense, foi vendido para o CSKA da Rússia. Tá? Foi confirmado o valor de 4,5 milhões de dólares, 22 milhões de reais na cotação. Então, ele está saindo aí do Atlético Paranaense rumo ao futebol da Rússia. Só para poder passar isso, que o Na Prancheta tem informação a todo momento. Boa, maravilha. Vamos para os jogos do Brasileirão? Claro, produção, agora na está tela. dormindo? Bora. Cadê minha produção? Produção? Aí. Produção muito é boa, bem, muito bem, muito bem. Vamos colocar aí os principais jogos. Então, aí, mais uma vez, segunda-feira nós vamos estar comentando no detalhe cada jogo desse, beleza? Então, a rodada começa no sábado, uma disputa entre Flamengo e Internacional. Flamengo e Inter que estão em situações bem diferentes no campeonato. Lembrando que é o último jogo no Maracanã antes de fechar, hein? Antes de fechar, exatamente, o Flamengo que teve aquela famosa semana completa de treinamento, que chega a dar arritmia nos torcedores rubro-negros. Aquela que piora o time, né? Nossa Senhora, parece que foi churrasco todos os dias da semana. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar com essa semana de treinamento. O Inter, que está bem encaminhado na Libertadores, num cenário bem complicado no Brasileiro. Se puder rolar aí a tabela para baixo, por favor, só para a gente mostrar, o Inter está em 14º com 24 pontos e o primeiro time da zona de rebaixamento é o Santos com 21. Então, 3 pontos separam o Internacional da zona do rebaixamento. Situação curiosa do Colorado no Campeonato Brasileiro. Eric, Jean, alguém tem um comentário para fazer desse jogo? Então, esse jogo tem uma grande questão porque a gente não sabe ainda qual o time vai optar. O time do Inter pode fazer um time reserva ou um time misto, mas acredito que ele poupe alguns jogadores para o jogo da volta da Libertadores. Então, esse jogo para o Inter, provavelmente, ele entende que ele tem que ganhar no Brasileiro pela condição que ele se encontra na tabela, mas eu acho que ele não vai botar com prioridade a Libertadores. Então, esse jogo para o Flamengo, principalmente, ter ganhar. Tá jogando em casa, com um time possivelmente misto ou reserva do time do Inter, então, assim, é loucura. A pressão do Flamengo já existe. Tem como. Boa. Corinthians e Goiás, duelo também, uns duelos da parte de baixo da tabela. Os dois times, puder, por favor, botar na parte de baixo da tabela aí, produção, dois times que disputam por pontos importantes ali na briga contra o rebaixamento. O Goiás tem 23 pontos, o Corinthians tem 24 pontos, os dois times separados por um pontinho só. Isso quer dizer que quem vencer esse confronto ganha um respiro. E se o jogo for empate, um pouquinho mais. Se o jogo for empate, ambos continuam numa situação delicada. Então vamos acompanhar esse jogo. Vamos para o próximo ali, voltando, RB Bragantino e Cuiabá, um duelo praticamente de meio de tabela, né? O Bragantino que está postulando ali no G8, mas e o próprio Cuiabá querendo chegar no G8, né? Famoso, pode virar G9, G73, mas enfim, hoje é G6, né? Até a decisão ali da Copa do Brasil. Dá para ir até o 15º para a Libertadores. Então o Bragantino está em 7º, atrás ali do Atlético Paranaense com 32 pontos e o Cuiabá com 28. Vai ser um jogo interessante. Acho que é um jogo de meio de tabela, mas um jogo interessante de dois times que costumam fazer bons jogos. E são times que não têm a obrigação de poupar. Por exemplo, o Corinthians, acredito que ele poupe jogando contra o Goiás, jogando ainda mais na Neoquímica. Então o Corinthians provavelmente deve ter um time majoritariamente reserva. No caso de Bragantino e Cuiabá, eles devem com suas melhores peças por não estar envolvido em uma competição internacional. Boa, maravilha. É isso. Vamos falar de Botafogo e Bahia. Botafogo defendendo os seus pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E o Bahia numa situação também complicada, né? Na beira da zona do rebaixamento. Então, é um jogo curioso. Vamos entender também, porque hoje, agora, o Botafogo vai ter que sofrer com essa situação de vou com força máxima
ou vou misto, ou Provavelmente vou ele gastar a vai. gordura que eu criei para poder tentar avançar em outra Não competição, vai. ou eu vou dar Não vai. 100%. É isso, são cenários. E o Bahia, por outro lado, vem brigando contra o Golias, né? Precisa fazer pontos contra o grande líder do campeonato. Então, um jogo curioso, acho que mais curioso por isso. Acho que chega numa fase que o Botafogo, eu também acredito que o Botafogo vai colocar 100% do seu elenco focado no brasileiro, mas que isso pode custar a classificação na próxima quarta-feira contra o Defesa e Justiça? Pode. E o Botafogo tem gordura para queimar. Não é bom perder, mas se perder, continua com uma boa vantagem também. Então, acho que a gordura é criada para isso. Enfim. Acho Mas é tudo difícil. questão de foco também. É. Eu acho que está tudo certo em ambas as situações. Mas é isso. O Botafogo tem gordura, pode se dar ao luxo em alguns momentos. Se não quiser, tá ok. Eu acho que o jogo tem essa narrativa. Jogo que promete uma grandíssima festa da torcida do Botafogo no Newton Santos. Promete ser a maior festa da torcida no estádio. Então, muita mobilização. Fiquem ligados, tá? Nesse jogo, um jogo super importante. E Beleza? teremos Algum conteúdo comentário aqui no Na entre Prancheta. Botafogo e Bahia? Teremos conteúdo aqui no Na Prancheta sobre essa partida, com certeza. Fique Isso ligado a aí, teremos audiência já festa da sabe que na torcida. prancheta é conteúdo exclusivo, mano. Aqui não tem. Mas, só completando o que você falou, eu acho que a prioridade do Botafogo é o Brasileirão. A diretoria não fala isso claramente, nem os jogadores, mas pelo que a gente se vê em campo, a prioridade, e até por optar poupar jogadores, é o Brasileiro. Então, eu acredito que o Botafogo jogue com as reservas, perdão, com os titulares. Não sei se todos, pode ser que ele ou vai optar por algum, tipo, Tietchan ou de Platts já não jogam por uma questão de suspensão. Então, já não jogam. Então, obrigatoriamente, eles dois não jogam. O Marçal se machucou, então também não joga. E vai o Hugo. Então, assim, 3 reservas em campo serão por uma questão de suspensão e lesão. Mas ele vai provavelmente com o que melhor que tem em campo contra o Bahia nessa partida. Maravilha, muito bem. Vamos para o próximo confronto, o primeiro jogo do Galo em sua arena, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Santos. Se puder jogar a tabela um pouquinho ali para baixo para a gente ver a situação dos dois clubes. O Atlético Mineiro está em 11º colocado. Opa, sobe só um pouquinho. Isso. Boa. O Atlético Mineiro está em 11º colocado, é o 11º colocado da competição, 27 pontos, e o Santos flerta, flerta não, né? Flertar ele já estava flertando há um tempo, já está na zona do rebaixamento, está na zona da confusão, assim como o pai, no palpitômetro, que você vai acompanhar na nossa rede social, vai ver o que a gente colocou para esse confronto entre Galo e Santos. Então, acho que o principal destaque aqui é a situação complicada dos Santos, e acho que esse jogo pode ter uma motivação a mais para o time do Atlético Mineiro, por ser o primeiro jogo, é um marco, querendo ou não, fica marcado o primeiro resultado que você faz no seu estádio. Então, a Arena MRV será inaugurada, mais um grandíssimo palco para o futebol brasileiro. Algum comentário, Jean, Eric? Domingo veremos uma coisa histórica, né? Bom, quando a gente presencia algo histórico, acho que domingo a gente vai presenciar algo histórico, que é essa estreia do Galo, que estreia num momento ruim para o Galo, né? Que não vem jogando bem, e pega um time desesperado pela vitória. É um jogo perigoso. Como na Boa, semana passada, pegou um time desesperado pela vitória e agora, mais uma vez. boa. Exatamente, é isso, cara. Vamos ver mais um fato histórico aí, Arena MRV. Cara, eu confesso que gosto sempre que novos estádios sejam construídos. Eu tenho curiosidade até de entender se eventualmente nos derem a oportunidade de conhecer a Arena MRV, ficaria lisonjeado. E é isso. Vamos lá. América e São Paulo, acho que é um jogo também bem, assim, bem de meio de tabela, é complicado. O América é o lanterna, mas o que eu quis dizer com meio de tabela acredito que as pretensões do São Paulo seja a Sul-Americana, a Copa do Brasil. O brasileiro é um campeonato que o São Paulo provavelmente não tem muitas pretensões. O América Mineiro desesperado, né, para poder sair da zona do rebaixamento, talvez pelo resultado que teve, né, de 3-1 contra, né, o Fortaleza, pode entender que a situação na Sul-Americana está complexa e virar suas atenções para tentar fazer um retorno bom, né, no E Campeonato tem que Brasileiro e tentar, sair pelo dessa. menos. Né? Tem que Tem que tentar, tentar. pelo menos. É isso. Acho que esse jogo é mais esse enredo. Vamos pular para Palmeiras e Vasco, avançar aqui também. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Produção. Obrigado.
Palmeiras e Vasco, jogo de torcidas irmãs. Palmeiras e Vasco tem uma parceria muito grande, jogo no Allianz Parque. O Palmeiras buscando o Botafogo e o Vasco tentando manter a sua boa fase. Boa fase, são 3 jogos de invencibilidade já, por exemplo. Exato. Acho que são poucos jogos, mas o Vasco está com uma mudança de postura. Essa nova postura é uma do questão Vasco. de condição hoje. Como o Gabriel... Fala. São poucos jogos, mas o time do Vasco mal vencia no campeonato. Exato. Mas eu acho que além do resultado é uma mudança de postura. Acho que hoje não foi uma vitória por vencer. Foi assim, hoje o torcedor vascaíno acredita que dá para sair da situação. Então acho que é a mudança de postura, não boa fase. Vou até mudar o termo, mas como o Gabriel já disse, como o Gabriel já disse, já estamos em 18º, disse Gabriel. É isso. Então vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser um jogo super interessante. Jogo que mexe tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. Então, vamos para Palmeiras e Vasco. Seguindo aqui, fazendo só comentários rápidos, tá, pessoal? Então, vamos adentrar. Segunda-feira, comentários específicos, jogo por jogo. Atlético Paranaense e Fluminense, jogo bom de duas equipes bem boas. Fluminense na parte de cima e, se eu não me engano, o Atlético Paranaense na parte média da tabela ali, se a produção puder seguir, subir um pouquinho. Só para a gente confirmar a distância entre os dois clubes. O Atlético Paranaense em sexto, 32 pontos, e o Fluminense em quarto, 34 pontos. Até me corrigindo, então, distância de 2 pontos entre os clubes. Jogo que pode fazer com que os clubes troquem, né? De posição, né? Tem alguém ali no meio do caminho, mas que o Atlético Paranaense pode passar o Fluminense na tabela. Jogo na Liga Arena é sempre um espetáculo. E pode ser que eles poupem, né? Os Fluminense. Exato. A briga pela segunda divisão tá muito emocionante. Para segunda divisão não, desculpa, segundo lugar. Que isso? A briga pro segundo lugar tá muito emocionante. O segundo lugar ganha mais prêmio, né? Pelo título. Mantenha a disputa pelo título. Já tá decidido. Acabou já. Vamos para o penúltimo jogo aqui dos nossos comentários, Fortaleza e Curitiba. Curitiba, que vem de uma derrota para o Flamengo em casa, vai jogar no Ceará. O Fortaleza está em 8º, brigando ali por uma pré-Libertadores, e o Curitiba na zona da degola. Jogo que mexe, sim, com possíveis posições e brigas em competições internacionais, e que também mexe na parte de baixo da tabela. Parte de baixo da tabela que está muito embolada, pessoal, muito embolada. Você pega aí um cenário que o Vasco está bem de postura, mas também ali, tem o Bahia ganhando alguns jogos, o Goiás também complicando alguns jogos ali, fazendo pontos. Então o Coritiba entrando nessa briga deixa tudo cada vez mais embolado. Vamos dizer, vai ser um jogo, acho que mexe mais com a parte de baixo da tabela do que com a parte de cima. E, para finalizar, vamos de um confronto dos maiores campeões da Copa do Brasil. Eles se enfrentam no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro. Acho que em fases totalmente diferentes. O Grêmio deu uma freada nessa busca ao Botafogo. Acho que já não é mais o principal perseguidor do Botafogo, mas que está na parte de cima da tabela. E o Cruzeiro, que faz um campeonato bem inconstante, já perdeu pelo menos 4 pontos. Perdeu pelo menos 4 pontos aí com gols nos últimos minutos. O Palmeiras perdeu 1 ponto lá em São Paulo e perdeu 2 jogando agora no Mineirão. Teoricamente são 3, mas se puxar mais para trás, deve ter mais pontos aí. 3, perdão, é isso. Então, perfeito. Jogo entre os dois clubes, o Cruzeiro em 12º com 25 pontos e o Grêmio, por favor, parte de cima da tabela, em 5º com 33 pontos. Jogo que mexe com posições. É possível considerar, né, que o Atlético Paranaense, por favor, parte de cima da tabela, produção. É importante considerar que Atlético Paranaense e Fluminense disputam, então, da quarta, acho que onde a gente pode ter mais mudança é da 4ª, 5ª e 6ª colocação, né? Que são times que se enfrentam, Fluminense e Atlético Paranaense, e o Grêmio terceira, também podendo ganhar. Depende do resultado do jogo do dependendo do Flamengo. jogo do Flamengo. Então, da 3ª à 6ª colocação ali, as coisas podem mudar bastante. É óbvio que o segundo colocado tem o Bragantino também pode mudar. o 7º. O Bragantino pode... Então vai ser uma zona... Eu acho que é uma zona que chama bastante atenção.
nessa disputa. E lembrando que no jogo também do Grêmio e Cruzeiro teremos força máxima de 2 clubes, porque também não estão envolvidos em nenhuma outra competição. Acho que é só Grêmio, Cruzeiro e Bragantino e Cuiabá. Todos os outros têm algum time que está em alguma competição e pode mudar diretamente a formação do time durante esses jogos. O Botafogo e Bahia... no caso o Botafogo não pode mudar, né? Boa. Pode Maravilha. ser que não mude, pode ser. Então, vamos fazendo combinado. Segunda-feira a gente comenta sobre os jogos. Os nossos palpites estão nas redes sociais. Convido vocês de novo a nos seguir. Não só os palpites para você acompanhar lá, mas conforme o resultado desses jogos vão acontecendo, você vai descobrir lá no Instagram do Na Prancheta. A gente posta todos os resultados, um breve resumo dos jogos. E aí, para nos despedir, antes de passar a palavra para vocês, agradecer a nossa parceira Betmotion, 150% de bônus para você que vai pelo link do Na Prancheta. O código, o QR Code está bem aqui embaixo. Se você não quiser escanear agora, está almoçando, está com as mãos ocupadas, tranquilo. Vai na nossa rede social, vai no nosso Instagram, tem um link que leva você direto para a página da Betmotion. Você pode fazer sua fezinha para esses confrontos que nós falamos aqui agora, que vão acontecer e movimentar o Campeonato Brasileiro no final de semana. Beleza? Vai lá, não dá mole, 150% de bônus, cara, não é 50, não é 100, é 150, tá bom? Então, garante o seu do final de semana. E aí, vou passar a palavra, agradecer a companhia de vocês que estão nos assistindo e do meu amigo Eric, meu amigo Jean. Galera, queria que vocês se despedissem, Jeanzinho, o seu alô final para a galera que nos acompanhou até agora. Valeu, galera. Quero agradecer aqui a companhia de vocês. Desculpa ter atrapalhado o almoço de vocês, as brincadeiras, mas espero que vocês tenham gostado do programa e segunda tem mais. Maravilha. Eric, você como convidado nessa segunda versão do Na Prancheta, dê o seu alô, por favor. Boa. Quero agradecer, obviamente, a todo mundo que esteve com a gente até agora. Pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, mandar para seus amigos, que ajuda a gente demais. Siga a gente em todas as redes sociais. E tenha um ótimo final de semana e aproveite sexta-feira. Espero que seu almoço tenha sido ótimo com a gente. Boa, rapaziada. Por fim, vou agradecer aqui, Leandro, agradecendo vocês que nos acompanharam nesse almoço. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Deem essa moral pra gente lá nas redes sociais. A gente está preparando muito conteúdo legal, tá bom? Tem muita coisa boa vindo por aí. Virou o turno do Campeonato Brasileiro? Já virou a chave na nossa cabeça. A gente já está pensando para quando o Campeonato Brasileiro acabar. Então a gente está fazendo aqui, mas já tem muita coisa de planejamento a ser feito e a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa da companhia, da audiência de vocês, para que os planos da Na Prancheta vão para frente e que a gente consiga cada vez mais compartilhar esses momentos de um almocinho tranquilo. Você que almoçava vendo o Globo Esporte, aquele almocinho nostálgico, agora almoça no Na Prancheta. A gente vai fazer a vinheta do tan, 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 aí é uns mergulhando, um dando a raquetada de tênis, chutando a bola, vôlei. Irmão, agora é loucura, hein? É almocinho na prancheta. Muito obrigado, valeu. Nos acompanhem. Segunda-feira tem mais live. Acredito que na próxima semana, eu não vou confirmar aqui, mas talvez tenha pré-jogo. A gente bota as agendas da semana toda vez ali no início da semana, então acompanha ali. Talvez tenha, só para não passar informação furada aqui para vocês. E é isso, beleza? Um grande abraço e vamos para o nosso valeu característico. Vamos? Calma. Calma, desculpa. 1, 2, 3 e valeu!